Aleluia. Vamos nos colocar de pé para louvar e engrandecer o nome do Senhor nesta noite. Que você possa cumprimentar o seu irmão que está do seu lado. Como é bom poder louvar ao Senhor com vocês nessa noite. Que você possa abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo possa te tocar, que o Espírito Santo possa conduzir este culto na presença do Senhor, assim como Ele já declarou no céu, que venha se cumprir nesta terra. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, por este momento. Nós queremos te entoar, Senhor, cânticos, que os nossos louvores cheguem a Ti, Pai, com cheiro suave, pois Tu és digno e merecedor, Senhor, do abrir dos nossos lábios, do levantar das nossas mãos, do dobrar dos nossos joelhos, Pai. Nós te entronizamos, nós nos erguemos, Senhor, aqui um trono de louvor ao Senhor. Tens liberdade no meio do Teu povo, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Mova em nós e mova através de nós. Aleluia. Os cravos eram em minhas mãos, o castigo estava sobre mim, eu era culpado, ele não, e tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que o Seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Celebre ao Senhor nessa noite, o preço já foi pago. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que o Seu sangue derramou por mim. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa.
mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Declare: já foi consumado, já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Já foi consumado, já foi consumado, o véu já foi rasgado. Assim, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. A igreja foi na cruz. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Aleluia, obrigado, Jesus. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, entregue
alcançou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Ele ressuscitou. Quem é aquele? Quem é aquele que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é aquele que a morte não pôde parar? Esse é o nosso Deus. É Ele que você veio louvar nessa noite. Então que você possa abrir os teus lábios e declarar glória e aleluia somente ao único digno. O único digno. Ele é invisível, mas Ele é real. Você não pode ver, mas Ele está fazendo. Você talvez não possa sentir, mas Ele já tem feito. Nós te louvamos, Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Senhor. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Levante suas mãos aos céus e declare. Eu nada sou. Declare a sua dependência no Senhor. Declare a Ele o seu amor. Perdido estou sem ti. Ouça, levanta suas mãos. Continue adorando a Deus. Essa música fala que nós temos necessidade de Deus tão quanto o pão que nós comemos. Levanta suas mãos e diga para Deus: Deus, eu tenho necessidade de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Erga suas mãos. Declare isso, exalte o nome do Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos da Tua presença, Pai. Nós precisamos da Tua presença, precisamos do Teu Espírito, Pai. Não somos nada sem Ti, Senhor. Comece a adorar, comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a glorificar o Seu nome. Diante de toda a situação que você está passando, comece a exaltá-lo maior do que essa situação agora. Seja na sua família, seja com seus filhos, seja no seu casamento, seja trabalho, seja questões imigratórias. Exalte o nome do Senhor maior do que esses problemas dessa hora. Oh, Senhor, nós não somos nada sem o Senhor. Podemos ter até respostas boas, mas sem o Senhor não somos nada, Senhor. Foi o Senhor em nós, é o Senhor, é o Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Seja exaltado o Cordeiro Santo de Deus. Oh, Senhor amado, nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te glorificamos, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Não se canse, queridos, de adorar ao Deus Altíssimo, ao único Deus. Louvado seja o Teu nome. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Bem forte, bem forte. Amém, 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 amém. Oh Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém, 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 amém. Antes de você sentar, dê um abraço na pessoa do seu lado e diga: você está preparado? Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Testelestai, já está consumado, amém? Já está consumado. Quem pode dizer, está consumado? O que é que está consumado?
a minha vitória. Ou só a minha? A nossa, amém? Tudo foi conquistado na cruz. Tudo foi conquistado na cruz. Obrigado, meu irmão. Tudo foi conquistado na cruz. Hoje é dia de ceia. A ceia tem tudo a ver com vida. A Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, desculpe, que fala o seguinte: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, nos deu a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Antes de Cristo nós somos mortos. Sabia disso? O mundo espiritual nem quer saber de você, de nós, se não aceitarmos a Cristo. Isso que nos separou da morte para a vida. A ceia, a partir desse momento, nós deixamos de ser mortos e passamos a ser... Vocês estão vivos, hein? Amém. Deixamos de ser mortos e estamos agora vivos. Não tínhamos direito a participar da mesa. A mesa da vida, do banquete, tudo que Jesus conquistou na cruz, né, que hoje podemos ter posse disso. Então isso aqui separou. A cruz separou a gente. Cantamos aqui que a cruz era para mim, a morte era para mim, o castigo era para mim. Mas a Bíblia fala lá em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Era para a gente ser castigado todos os dias. Todos os dias. Imagina você acordar todos os dias e levar um castigo. Diga misericórdia. Deus não te castiga. Deus renova a misericórdia dele toda manhã, para que a gente não receba o que nós merecíamos. Por isso que é misericórdia. Aí ele, não contentando com isso, ainda ele te dá uma graça, que ainda te abençoa, mesmo sem merecer também. E isso é o que significa ceia, um banquete de misericórdia, um banquete de graça, onde nós vamos desfrutar da vida de Cristo em minha vida. Todos estão entendendo isso? Então diga, graças a Deus, que a vida de Cristo, está em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém. Festeje todo dia. Já foi consumado, já foi feito. Não sei se eu já contei uma história aqui para vocês de uma mulher que ela sempre orava. No final, em vez dela dizer amém, ela dizia pronto. Como se tivesse feito. E é isso, o sentido de tetelestai, quando fala está consumado, em grego, é isso, foi feito. Sabe aquilo que você busca? Foi feito. Foi pronto. Sabe aquilo que você está buscando? Foi pronto. Às vezes não vem do jeito que a gente quer, mas tenha certeza que é o melhor para a sua vida. Vai ser, o final é bom. O final é bom. Esse pessoal é mais crente que aquele ali. O final é bom. O final é bom. E o final é bom. Foi consumado. O final bom foi consumado. Não tem mais castigo. Amém? Queria chamar os pastores aqui para a gente estar orando e recebendo a... Amém. Amém. Graças a Deus. Antes de orarmos, vocês podem ficar em pé e pegar cada um seu cálice. Esse é o momento onde nós declaramos e lembramos que não somos mais mortos, mas vivos.
E hoje eu queria fazer um desafio. Quando você pegar esse cálice, quando Deus fez uma promessa para nós de vida, foi em qualquer área de nossas vidas. Quem crê? Eu falei em qualquer área de nossas vidas, não pode haver morte. Porque Deus é um Deus de excelência, um Deus completo. E se Ele falou que vai ter vida, é porque é vida. E é em qualquer área. E agora eu queria que você pensasse numa área que ainda você precisa ver a manifestação de vida de Deus. Às vezes seja questões de gravidez, às vezes seja questão de um filho ou uma filha que você quer trazer para junto de Cristo. Às vezes pode ser o seu casamento que está morrendo, às vezes pode ser sua família, às vezes pode ser uma doença. Nenhum espírito de morte tem poder e autoridade nas nossas vidas, por causa do sangue de Jesus. A Bíblia fala que, Jesus fala lá em 1 Coríntios, a gente lê que faça memória de mim. A gente vai orar isso. Faça memória de mim. Qual é a memória? De vida. Jesus é vida. Então vem aqui, pegue o seu cálice e volte ao seu lugar e continue orando por essa área, ou vida, ou pessoa, ou qualquer situação na sua casa que ainda precisa de vida. Se distraia. Assim que você pegar o seu cálice, continue orando, declarando isso: Senhor, eu quero vida nessa área, eu quero vida completa na minha vida. Oh Deus, amém. Sem todos. Em 1 Coríntios capítulo 11 fala o seguinte, que na noite, Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, pegue o seu pão, deu graças e partiu, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, para que isto em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Faça a memória de Cristo nesse momento. Senhor, eu consagramos, Senhor Deus, esses elementos, Pai. O pão, o cálice. E pedimos para que, a partir do momento, pela fé, Senhor Deus, nós sabemos que é pela fé e não podemos te agradar se não tivermos fé. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ao comermos desse pão, nós fazemos memória daquilo que o Senhor conquistou na cruz e que foi consumada. Nossa cura foi consumada, a libertação foi consumada dos nossos familiares. Foi consumado, Senhor Deus, a restauração dos casamentos, a restauração financeira, Pai. Aquelas soluções, ó Pai, que nem na nossa mente passa, como podemos resolver? Foi consumado, Senhor Deus, até isso, Pai. Não importa, nós não precisamos saber como será resolvido, Pai. Mas nós cremos, ó Pai, na Tua vida, em nossas vidas, Pai. Ao comermos desse pão, não fique a mesma coisa em nossas vidas, Pai.
Hoje seja um marco, Senhor Deus. Toda a nossa família, toda a nossa casa seja alcançada pela Tua vida, Pai. A Tua vida, Senhor, através do Teu Espírito Santo com poder, Pai. Em nome de Jesus. Coma do pão. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Nós cremos, Pai, já foi consumado. Nós cremos, já aconteceu, Pai. O amém, o sim já veio de Ti, Pai. Oh, Deus, louvado seja o Teu nome. Pega o seu cálice. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Aliança no meu sangue, faça isso sempre que o beberem em memória de mim. Senhor, ao bebermos desse cálice, que é o Teu sangue, existe uma separação a partir desse momento das nossas vidas, do nosso passado, Pai. Esse sangue agora nos lava de todo mal, de todo castigo, de toda condenação, Pai. Esse sangue agora nos lava, Senhor Deus, e tira toda a autoridade que o diabo tinha sobre as nossas vidas, Pai, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Não tem mais autoridade, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, aqui foi vencida, Pai, toda a morte. Aqui foi vencida, Pai. Foi vencida toda a doença. Foi vencida a separação, foi vencida a destruição dos lares, foi vencida, Pai. O Senhor se fez rico, Pai, se fez pobre para que possamos ser ricos, se fez fraco para que possamos ser fortes, Pai. Ao bebermos desse cálice, Senhor Deus, seja destruído todas as cadeias, toda maldição familiar, em nome de Jesus. Ao bebermos desse cálice, Senhor Deus, nós declaramos quem é o Senhor da nossa vida. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Beba do cálice. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém, 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 amém. Amém, amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Continue na presença de Deus. Vamos cantar mais um louvor a Deus. Comece a declarar. Gostaria que você, nessa área que você declarou que precisa de vida, você já declarasse o contrário. Você declare já o seguinte: meu casamento é restaurado. Se for isso que você precisa, eu já estou curado em nome de Jesus. Comece a declarar, queridos. Comece a declarar, comece a declarar. Use a sua voz profética agora. Deixe Deus trabalhar. Deixe os anjos trabalharem. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Oh Deus, amém, Senhor. Nós declaramos isso. Foi morto. Louvado seja o Teu nome. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo,
tua noiva canta a ti, Senhor. Nós ansiamos pela tua volta. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Aplauda o Senhor e continue adorando. Aplauda o Senhor e continue adorando. Porque Ele é digno de honra, glórias, louvores, majestade. É santo. Aplauda o Senhor, não perca essa oportunidade, meu irmão. Aplauda o Senhor, porque só Ele é digno de honra, glórias, louvores e majestade. Aleluias, glórias, glórias, glórias. Não perca essa oportunidade. Glorifica o nome do Senhor. Dê glórias a Ele, dê glórias a Ele. Aleluias. Não importa quem está à sua direita ou à sua esquerda, eu quero te convidar nesse momento, irmão, adore ao Senhor, porque no momento da adoração, cadeias se rompem, no momento da adoração, Deus responde, no momento da adoração, as coisas que não iam acontecer, passam a acontecer, aquilo que estava amarrado é libertado, em o nome de Jesus, no nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Oh, santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Glórias te damos, ó Deus, glórias te damos, ó Deus. Tu és digno, ó Deus, tu és digno, ó Deus, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluias, oh glórias, aleluias. Que bom, é maravilhoso estar diante do Senhor, né? Sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E eu queria te fazer um convite nesse momento. Antes de você se assentar, eu gostaria que você cumprimentasse pelo menos 5 pessoas. Se você não cumprimentar 5 pessoas, não senta. Vamos lá. Ó, pode contar, tem alguns irmãos. Isso, vamos lá. Isso, se você não sabe o nome, pergunta. Aleluia. Aleluia, é isso aí, ó. Já chegou no 5? Chegou no 5, você senta. Se não chegou, aleluia. Quanta gente linda, aleluia. Glória a Deus. Isso aí, eu amo ver esse reboliço santo do povo de Deus. Isso. Glória a Deus. Tudo bem? Como é que foi a tua semana? Foi bênção? Amém? Olha, eu quero dizer para você, se você chegou aqui, você é vitorioso. Porque eu tenho certeza que o diabo intentou contra você, contra a sua família, só que ele perdeu. Porque o Senhor está conosco. Aleluias. Meus irmãos, nesse momento, nós gostaríamos de saber quem nos visita pela primeira vez. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Já vi ali, já levantou a mão. Eu quero fazer um pedido a você que nos visita pela primeira vez. Você se importa em colocar de pé? Isso, para a igreja te conhecer. Olha só, isso. Tem mais alguém? Tem mais um casal ali, ó. Não senta até cumprimentarem você. Isso. Aleluia. Que bom. Sejam bem-vindos ali, ó. Ali atrás, ali, ó, também, ó. Ali atrás, isso. Muito bom ter você conosco aqui. Você pode se assentar. Você que levantou, você recebeu uma fichinha aí e uma caneta. E essa fichinha, nós pedimos a você que você coloque o seu nome, os dados que pede aí. Olha, eu vou dizer para você, não se preocupe, nós não vamos bater na sua porta, a menos que você nos convide. Se convidar, eu vou, hein? Eu já quero te avisar, se convidar, eu vou, e a agenda está aberta, hein? Minha esposa também vai. Então, tá? E nós gostaríamos de pedir a você que preencha isso durante o culto, e ao final do culto, nós queremos agradecer pela sua presença e trocar essa fichinha sua
por um brinde ali na saída. Tá? Ali na saída, quando você estiver saindo, vai ter um casal ou uns irmãos, que pela entrada hoje eu vi que tinha 2 irmãos, então não vou dizer casal, né? E você vai trocar essa fichinha por um presente. E queremos dizer para você que nos visita, se você já faz parte de alguma igreja, o nosso pastor tem nos ensinado, tem falado aqui, e eu só quero replicar: manda um beijo para o seu pastor e diz para ele que estamos juntos para conquistar Orlando para Jesus. Amém? Porque uma igreja só não vai dar. Então estamos todos juntos. E caso você não tenha uma igreja, um lar espiritual, faça dessa igreja o seu lar espiritual. Vai ser um presente, você vai ser um presente para a gente fazer parte desta igreja. E queremos agradecer a Deus pela sua vida, e vamos inclusive aplaudir ao nosso Deus por você que nos visita. Olha só, estamos aplaudindo a Deus por você que nos visita. Aleluia. Eu gostaria também, esse é um momento também que estaremos adorando ao nosso Deus, com os nossos dízimos e ofertas. E eu quero trazer uma palavra que está registrada em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Tem algumas versões que dizem assim, o aquele é Deus. Deus dá semente ao que semeia. E a Bíblia, ela é repleta de palavras que nos diz a respeito de sementes. A Bíblia também diz que tudo aquilo que nós plantarmos, que nós semearmos, isso vamos colher. E eu converso com as pessoas porque eu não tenho problema em falar de finanças, porque eu era um pão duro, irmãos. Imagina alguém de mão fechada. Não é o Popó, era eu. Para dar tchau, eu dava tchau assim, se alguém estivesse do meu lado, tomava um soco. Por quê? Eu pensava assim, esse dinheiro é meu, foi eu que ganhei. Só que Deus foi me ensinando, e Deus nos ensina. Por quê? É porque Ele quer nos abençoar. E Deus começou a me ensinar, eu comecei a aprender, eu comecei a ouvir pessoas que falavam a respeito de sementes, e eu aprendi que uma semente e uma terra boa é uma boa colheita. Existe o extraordinário, igual aconteceu na vida de Isaac, é porque Deus abençoe. Meu irmão, quero dizer para você, se você plantar, você vai colher. Agora, se Deus te abençoar, você vai colher 100 vezes mais. E eu quero declarar que Deus vai abençoar muitos aqui, que vão colher 100 vezes mais, em nome de Jesus. Porque a Bíblia, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava falando, inclusive, quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem não semeia, não colhe nada. E eu ouvi essa mensagem, esse versículo, pela pastora Aline, deve ter mais ou menos uns 2 anos atrás. E isso eu fiquei guardado no coração. Só que esses dias, olha como a palavra de Deus se renova todas as manhãs. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, a gente lendo, a gente lê a Bíblia e fica, às vezes, conversando a respeito do versículo. E o que me chamou a atenção foi a primeira parte desse versículo ao qual lemos. Aquele que dá, eu vou trocar, porque aquele eu quero colocar o nome de Deus. Deus que dá a semente ao que semeia. O que eu aprendi essa semana? Ele dá semente para quem? Para quem semeia. Eu achei interessante porque eu já li 1257 vezes essa passagem, mas eu não tinha me atentado nisso, que Deus dá semente àquele que semeia.
Então nós queremos dizer para você, mesmo pouco, semeie, muito, semeie, mas não deixa de semear, porque o texto diz que Deus dá semente ao que semeia. Você quer receber semente? Então comece a semear. Como disse, tudo aquilo que o homem semear, quer colher amor? Semeie amor. Quer colher gratidão? Semeie gratidão. Quer colher dinheiro? Semeie dinheiro. Eu faço isso. E Deus tem me abençoado muito, irmãos. Olha, Deus tem me abençoado muito. E eu quero dividir com vocês, porque Ele me ensinou a semear. A minha primeira semente foi pequena e ali eu aprendi. Não é investimento, não é poupança, não é título que eu coloco e vou retirar. Não. Eu estou dizendo que semente, ela tem um propósito, ela vai lá, ela frutifica e você vai ver os frutos. E nessa igreja nós temos 3 formas de ofertar. Está aparecendo, acredito, aqui atrás de mim. Nós temos por envelope. Você que quer um envelope pode levantar a mão, que um dos obreiros vão chegar até você. Já estou vendo pessoas ali levantando a mão. Temos o QR Code, você pode virar a câmera do seu celular, aqui. Eu vou até sair da frente, né, para você poder fazer. E temos o app. No app nós temos a parte ali, ó, Brazilian Service. O dinheiro vai para o mesmo lugar, é um caixa só. Nós fazemos parte de uma igreja americana. Nós somos a igreja americana que temos o culto em português. Mas administrativamente. E eu quero dizer para você o seguinte: quando você faz através do app, no início do ano que vem, você vai receber um extrato. E esse extrato você pode levar ao seu contador no momento que você for fazer a sua declaração. Pastor, não, aqui a América é permitido. Você vai lá e as coisas acontecem. Eu quero dizer para você, além de semear, existem sementes que voltam. E eu quero orar nesse momento juntamente com você. Juntamente com você que pegou essa semente. Eu falei uma vez, eu gosto de fazer juntamente com vocês. Vocês estão fazendo aí, ó. A minha eu faço aqui rapidinho. Eu amo fazer e faço na igreja. Ó, aqui é sempre assim. Toda vez que você vê eu subindo aqui, irmãos, eu vou fazer isso. Ó, já escolhi aqui isso. Como é que faz aqui? Já foi? Gostaria, e você que fez pelo app, eu gostaria de convidar você a erguer o seu envelope, o seu telefone. Não tenha medo de colocar o seu cartão de crédito, porque a gente coloca em vários lugares e é seguro. Essa igreja é uma igreja séria. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Ó Deus, e queremos declarar, ó Deus querido, sobre a vida dos teus filhos que entenderam esta palavra, ó Deus, que o Senhor dá semente ao que semeia, ó Pai. Senhor, aquela pessoa que ainda não tem isso no coração, ó Deus, de semear, ó Deus querido, que tu abra o coração, ó Pai, como abriu o meu no passado, ó Pai. Ó Deus, e aqueles que estão semeando, ó Deus. Deus, manda sobre eles mais sementes, ó Pai. Manda sobre eles, ó Deus, mais sementes, ó Pai. Ó Deus, eu costumo falar, se tinha alguma coisa programada para dar errado, nós interrompemos agora e declaramos que vai dar certo. Nós repreendemos o devorador, como diz a tua palavra, e abençoamos os teus filhos. Que haja sobre a vida dos teus filhos, ó Deus, a paz, a graça, Senhor amado. Que haja abundância, Senhor querido, e que haja prosperidade para os que creem, ó Pai. Porque eu acredito que aqui hoje existem pessoas que irão muito longe, ó Deus querido, para mostrar que tu és, ó Deus querido, para o Senhor mostrar que tu és maravilhoso e que tu fazes coisas grandes.
Abençoe, Senhor amado, os teus filhos, ó Deus, que trouxeram essa semente. Em o nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Você pode sair do seu lugar, vir à frente, trazer o seu envelope. Boa noite, Focal Point Church. Boa noite, Thay. Boa noite, Quanto tempo, hein? Tempo, nossa. É. Está começando mais uma edição do FPC News, o seu boletim com os principais acontecimentos e a programação da nossa igreja. E hoje vivemos uma noite muito especial, culto de Santa Ceia, um momento de comunhão, gratidão e celebração por tudo aquilo que Jesus fez por nós, hein, Thay? E antes de começarmos definitivamente a nossa agenda, acompanhe a Focal Point pelo Instagram, @FPC Brasil, e participe também do nosso grupo de WhatsApp, para ficar por dentro de todas as novidades, eventos e os comunicados. Agora, vamos conferir os destaques da semana. Roda aí! Aos domingos, os nossos cultos em inglês pela manhã, incluindo o culto das 10h30 com a tradução para o espanhol. E também aos domingos, às 6 horas da tarde, acontece o nosso tradicional culto em português. Nas quartas-feiras, nossos adolescentes de toda a Focal Point Church se reúnem aqui na igreja para um tempo especial de comunhão, crescimento e fortalecimento da fé. E olha, agora a gente tem novidade para você. A partir de agora, todos os domingos às 5h45 da tarde, ou seja, 15 minutos antes do nosso culto em português, pastores, líderes e intercessores estarão todos reunidos aqui na igreja por um motivo especial: oração. E se você precisa de um clamor, de uma oração especial ou deseja apresentar uma causa diante de Deus, esse é o momento. Vamos unir nossa fé e orar juntos. Será um privilégio orar pela sua vida. Todos os domingos, às 5h45, antes do culto em português. É claro, a gente espera por você. E temos uma notícia muito especial. Os grupos de crescimento já têm data Opa! para voltar. E é um lugar para você. Os GCs são a forma como vivemos em comunhão durante a semana, crescendo na fé, construindo relacionamentos e caminhando lado a lado em todas as fases da vida, né, Thay? No próximo domingo será oficialmente aberto o segundo semestre dos nossos grupos de crescimento. Opa, tempo de festa. Com grupos em diferentes dias e horários. Teremos GCs na terça-feira, na quinta-feira e, em sua grande maioria, nas sextas-feiras à noite. E fique bem ligadinho, na próxima semana vamos divulgar todos os detalhes, os grupos disponíveis, líderes, locais, dias e horários para que você possa encontrar o GC ideal para você e toda a sua família. Olha, esses foram os principais destaques desta semana. Obrigada pela sua atenção. Muito obrigado pela sua companhia. Desejamos a você e a sua família um culto de Santa Ceia muito, mas muito abençoado. Uma excelente semana. Deus abençoe você. Tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Thay. Tchau. Tchau. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Aleluia. Creio que esse domingo de Santa Ceia, você está no lugar certo, né? Deus colocou você nesse momento, nesse lugar certo. Se você veio, porque você veio buscar a presença do Senhor na sua vida. E você está começando bem a semana por isso, né? Começar a semana buscando ao Senhor é como buscar um maná para a semana, né? Você vai começar aquela semana já alimentado pela palavra do Senhor, alimentado por aquilo que Deus tem para falar com você durante a semana. Deus vai estar trabalhando na sua vida, trabalhando nos seus projetos essa semana. Quando você se levantar, Deus vai estar falando com você também. Isso é bênção, né? É bênção, glória a Deus, aleluia. E queria também dizer para você nessa noite que você tem hoje uma oportunidade de receber uma oração de cura e de bênção na sua vida, Nós vamos estar orando no final
para aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, que precisa de um posicionamento em Deus para romper em alguma área da sua vida. Nós vamos estar orando e buscando ao Senhor, os pastores vão estar aqui orando no final para essa situação. Coloque a sua situação, coloque o seu desafio nessa noite diante de Deus. Esse é um tempo de cura, amém, irmãos? Glória a Deus, é um tempo de cura. Esse lugar é um lugar de cura, amém? Amém, é um lugar de cura, é o tanque do enviado, amém? Vai ser um lugar de cura essa noite, né? As suas emoções, seus sentimentos, Deus vai estar trabalhando em você nessa noite, amém? Eu queria estar dividindo uma palavra com vocês, compartilhando uma palavra com vocês e com aqueles que nos assistem também pelo YouTube. Seja muito bem-vindo. Fique aqui até o final para você também receber a bênção até o final dessa mensagem, desse culto, que a bênção te alcance também, amém? Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Vamos fazer uma leitura em João capítulo 9 de João, do Evangelho de João, verso de 1 a 12, amém? De 1 a 12, glória a Deus, amém? Quem aqui já dirigiu um carro e está numa pista, e de repente você vai mudar de faixa, e você percebe que tem um carro bem colado à sua traseira, e você vai jogar o carro, e se a pessoa não buzina, você entra no carro e acaba batendo no carro do outro. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Isso chama-se ponto cego. É o ponto cego do seu carro, não é verdade? Não é a nossa intenção, mas quando você vai mudar a faixa, você não vê o carro, porque o espelho não está te mostrando que tem um carro do lado, e às vezes quando mostra está muito em cima. Graças a Deus nunca bati, né? Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Deus tem livrado a gente do ponto cego, amém? Glória a Deus. Queria ler com vocês, já está na tela aqui, fazer a leitura. Olha que interessante, irmãos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar essas obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão e misturou terra com saliva e colocou nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi e lavou e voltou vendo. Os vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram. E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse. Aleluia. Até aí. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é muito interessante essa passagem, porque nós nunca vimos na Bíblia, pelo menos não está descrito nenhuma relação com um milagre que Jesus fez com um cego de nascença. Esse foi o primeiro cego de nascença que a Bíblia nos revela que Jesus curou. Ele curou vários cegos, mas não revela que foi cego de nascença. Pode até ter sido, mas não revela isso. Eram talvez provavelmente cegos por catarata, por alguma doença, mas haviam visto antes, tinham uma relação com a visão antes, mas depois se tornaram cegos, foram perdendo a visão. Mas esse homem, especificamente, ele fala depois no texto seguinte, quando você continua lendo, ele fala assim: nunca se ouviu falar que algum homem pudesse ter curado alguém, um cego de nascença. Então a gente, por esse texto, baseia que esse cego realmente era um cego de nascença, alguém que estava ali, mendigando há muito tempo ali na porta do templo, e as pessoas o conheciam que era um cego, que realmente havia nascido cego e não tinha conhecimento nenhum, e estava ali. E Jesus passa, ali por ali e observa esse homem. Não foram os discípulos que observaram.
Foi Jesus. Jesus olhou e viu aquele cego. E ele notou aquela situação. Então vem uma pergunta dos discípulos imediato: quem foi que pecou? Esse homem ou seus pais, para que nascesse cego? A cegueira é uma coisa muito difícil, né? Talvez um dos sentidos da nossa vida que nós menos queremos perder é a visão, né? Se você perde a audição, você ainda tem a visão. Se você perde o olfato, às vezes você tem a audição e tem a visão. Mas a visão é algo precioso, porque você consegue dimensionar tudo que está à sua volta, você consegue ver, você consegue ter uma localização do que você está fazendo, e isso é muito importante na nossa vida. E claro que todas as funções nossas são importantes, os nossos sentidos são importantes, mas a visão é uma coisa assim, né, insubstituível, não é? Nós tivemos aqui aquela cantora, lembra? Que cantou aqui, ela nasceu cega também, nasceu não, né? Se tornou cega alguns dias depois que nasceu. Como é difícil a pessoa não ter a ideia de como que é o mundo em volta dela, como que as coisas se relacionam. Então, sabe uma coisa interessante, irmãos, que eu noto nessa passagem? Jesus, ele cura esse cego de nascença, mas uma pessoa que nunca viu, o que acontece com ela? Se você recuperar a visão de uma pessoa que nunca viu, você não pode trazer ela para ver, porque se ela ver alguma coisa, ela vai ter uma reação espontânea de desespero. Ela não vai conseguir ter dimensão do que ela está vendo. Ela não sabe o que ela está vendo. Ela não sabe o que é aquilo. Talvez o pai dela se aproxima dela e fale com ela, ela reconheça a voz, mas ela não sabe quem é o pai. Por quê? Porque ela não tem uma história na sua mente, de visão. Ela não tem nenhuma visão sobre dimensão. Ela não vai conseguir subir uma escada. Ela não tem dimensão de cores. Ela não sabe como funcionam as cores. Visão tem esquisito, né? Eu fiz cirurgia há pouco tempo no Brasil e tirei um pouco de catarata, que eu já estava começando, né? Não é por causa da idade, não, irmãos. E aí eu falei, eu vou fazer essa cirurgia, e fiz. E quando eu cheguei na casa do meu sogro, eu sentei na sala ali e estava recuperando da cirurgia, olhei assim a televisão e falei para meu sogro, por que você mexeu na cor da televisão? Está tão colorida essa televisão? Ele disse, não, eu não mexi não, nunca toquei nessa cor aqui. Aí eu percebi que era eu que estava vendo melhor. A visão foi aberta, então você consegue ver, né? Muitas circunstâncias que cercam a nossa vida, ou decisões certas ou erradas que nós fazemos, elas nos fazem parar às vezes. Então a cegueira parou aquele homem, de uma certa forma parou aquele homem e não deixou ele fazer nada. Porque nossa vida, você tem talentos que Deus te deu, você tem coisas que Deus acrescentou na sua vida, que ninguém pode fazer como você faz. Sabe como a pessoa é boa numa coisa? A pessoa, sabe, é um Neymar, né, da vida, ali na sua função, não é mais, né, mas a pessoa sabe o que está fazendo, e o que ela faz é bem feito, e ninguém consegue fazer como ela. Isso é talento, Deus traz talento. Os nossos talentos, muitas vezes, irmãos, esses talentos estão dentro de nós, cegos dentro de nós, e você não consegue ver. A pessoa que está do seu lado, muitas vezes não consegue descobrir os seus talentos, porque ela está cega. Entende o que eu quero dizer? Às vezes, até num casamento, num relacionamento, uma amizade, você precisa começar a encontrar valores nas pessoas que você não consegue ver. Diga, Senhor, eu preciso que os meus olhos sejam abertos para ver aquilo que eu não estou vendo naquela pessoa. Quando você olha para o seu esposo, para a sua mulher, para os seus filhos, Senhor, permita que eu descubra neles o talento que o Senhor tem colocado na vida deles, que eu não estou vendo. Não abra a sua boca para dizer que a pessoa não tem talento, não tem valor, porque existe valor nas pessoas. Nós precisamos descobrir aonde está o valor dela, aonde estão os talentos dela, aonde está aquilo que Deus deu para ela, só para ela, e os talentos vão surgindo na nossa vida, e a gente precisa descobrir o que Deus está fazendo conosco. Esse cego,
ele era limitado pela cegueira dele, estava ali, Jesus o percebeu. Mas a coisa mais engraçada é que Jesus fala, ele não pecou, não foi seus pais que pecaram, mas este momento é um momento para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E às vezes na nossa vida, irmãos, há momentos que a glória de Deus precisa se manifestar na sua história de vida. Deus precisa se encontrar. Então o primeiro tópico dessa mensagem que eu queria trazer para vocês é: Deus vai sempre onde você está, quando você não pode discernir o que está à sua volta. Deus sempre vai na sua direção, irmãos. Não adianta você tentar fugir de Deus. Não adianta você escapar do teu Criador. Uma vez que você entregou sua vida para Jesus, a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, que não lançaria fora nenhum que viesse até Ele. E se alguém um dia entregou a sua vida para Jesus, você pode ter certeza de uma coisa: Deus sempre vai buscar Ele. Deus sempre vai buscar as pessoas que têm uma promessa com Ele. Deus sempre vai criar um plano A, um plano B, um plano C, um plano D. Se hoje Deus mudou a sua história para você estar aqui nesse país, é porque Ele mudou as circunstâncias para que você estivesse aqui, para Ele mudar a sua história aqui, tratar com você aqui, tirar a sua cegueira aqui e manifestar a glória dele na sua vida. Talvez lá no Brasil ele não pudesse fazer isso. Não que ele não tinha poder para isso, mas você não ia permitir. Aqui nossas armas caem e nós precisamos então depender de Deus em cada circunstância, irmãos. Deus vai falar com você nos mínimos detalhes na sua vida. Quando você expõe diante de Deus a sua necessidade, você diz: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo nessa situação. Deus vai começar a falar com você e tirar a sua cegueira da situação que você está vivendo. Amém? Então Deus vai sempre na sua direção, Ele sempre vai. Olha, Salmo 139, versículo 8 a 10, diz assim lá: se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama, mais profundo abismo, lá estás também. E se toma as asas da alvorada e adentro nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra, o quê? Me sustentará. Deus está com você em todas as circunstâncias da sua vida. Não tem como fugir de Deus, irmão. Você sabe qual é o problema? Que quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, a primeira reação nossa é fugir dele. A gente quer fugir da presença de Deus, porque a presença de Deus revela a nossa vida. Mas Deus não quer que você se sinta com medo dele. Ele quer se aproximar de você para curar as suas dores, curar a sua necessidade, curar o seu desvio de caminho. E também Salmo 37, de 5 a 7 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará, né? Acho que está diferente ali, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Fará sobressair a tua justiça, como a luz o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera o seu caminho, por causa dos que leva a cabo os seus desígnios. Deus sempre estará cuidando de você, porque você tem valor para Ele. Você tem valor para Ele. Muitas pessoas acham que não se valorizam, porque o que o inimigo quer é desvalorizar quem você é, mas Deus é quem valoriza você. Deus é quem valoriza a sua vida. A única arma do inimigo é influenciar a sua alma, é dar para você marcas na sua vida, para que ele possa usar para afastar você da visão de Deus. Irmãos, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho a minha cozinha lá em casa, eu tenho uma cozinha lá e eu gosto de cozinhar, então do lado direito do meu fogão tem 3 gavetas. Tem 2 gavetas pequenas, uma gaveta maior. A primeira a gente guarda os utensílios mais, aqui eu uso muito, né? A segunda é os Tupperwares, né? Da vida. E a última gaveta é maior e a gente guarda as coisas mais pesadas ali. Panela, panelão, tampa, é uma bênção, né? A gente guarda ali. E eu cozinho ali e tal, de repente, a gente
vai abrir a gaveta, né? Eu fui abrir a gaveta, pegava as coisas normalmente, mas um dia, irmãos, eu fui abrir a gaveta, ela caiu no meu dedão. Irmãos, quem já deu um trupicão de noite, na beirada da cama, do dedinho minguim, e você saiu assim, né? Foi no céu e voltou assim, é que nem usar metiolate, né, irmãos? Você vai e volta, depois tem o sopro, né? E aí aquilo caiu no meu dedo, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E saí ali com dor, voltei, falei, nossa, eu preciso arrumar essa gaveta, preciso arrumar ela de alguma... Mas aí eu falei, não, depois eu arrumo, e botei ela no lugar, irmão, e cada vez que eu abria ela caía no meu dedo, e eu lembrava que eu precisava arrumar aquela gaveta, até que um dia eu consegui descobrir que eu precisava tirar o pé, então era mais fácil o desvio. Percebe o que eu quero dizer, irmãos? Muitas vezes nós queremos fugir do confronto de Deus, do confronto das coisas que Deus tem para fazer na nossa história, na nossa vida. Então é mais fácil tirar o pé e deixar ela cair, do que realmente enfrentar o problema e dizer, vamos consertar o problema, vamos tirar o problema da nossa vida, vamos consertar a história, irmãos. Confronte os seus problemas, não procrastine os seus problemas, faça os seus problemas vir para você resolver. Se está à sua frente, se você tem que ter uma conversa, se você tem que ter uma atitude, então comece, não protele, porque nós temos armas dentro de nós para fugir do confronto. A gente não gosta, a nossa alma não gosta de confronto, não é verdade? Nossa alma não gosta de confronto. Nós julgamos pela aparência, não é? Pela aparência. Você vê que os discípulos chegaram ali e falaram, o pai dele pecou, a mãe dele pecou, ou ele pecou, por isso que ele está assim, não é? Nós julgamos as pessoas pela aparência. Então, nós temos que tirar essa arma de aparência da nossa vida e entender a profundidade da alma das pessoas, o que elas precisam, o que ela tem, qual é a necessidade. Às vezes não há palavra, irmãos, que é dita, existe coisa por trás daquela palavra, daquela situação que você não viu, não percebeu. E às vezes você se defende, você se protege, você reage, briga, e há confusão, e há briga, e há discussão, mas você não conseguiu discernir realmente o que a pessoa quer dizer, o que realmente quer dizer, qual é realmente o problema na sua vida, que você precisa enfrentar e não deixar cair no seu dedão, entendeu? Não deixar que doa mais, porque o que o inimigo quer fazer? Sempre te lembrar de coisas que machucam a sua alma. Sempre te lembrar de coisas que às vezes aconteceu lá atrás. Às vezes foi uma falha do seu pai na criação. Às vezes foi uma mãe que não deu carinho. Às vezes foi um marido que abandonou. Às vezes foi situação que aconteceu. E você relembra tudo aquilo. E aquilo vai trazendo uma dor na sua alma. E você não consegue tratar aquele problema, porque aquilo está há muito tempo incomodando a sua vida. Às vezes é um vício que você tem, um vício que está te acompanhando há muito tempo, um vício que está ali te prendendo nas situações, e você não consegue encontrar o tempo de fechar a gaveta disso, e dizer, vou consertar esse negócio, eu vou confrontar isso. E o confronto, muitas vezes, irmãos, ele não precisa ser de uma vez, mas ele pode ser aos poucos. Mas tem que ter uma decisão em direção a isso. Precisa ter uma decisão em direção a isso. Quando você começa a interceder, quando você começa a orar diante de Deus, expor o teu coração, as suas fraquezas, os seus sentimentos diante de Deus, ou a pessoa em que você quer que Deus trabalhe, você começa a colocar essa situação e Deus começa a trazer cura na sua vida. É sobrenatural, irmãos, porque os nossos recursos, eles não são aqui da terra, eles são do céu. Se você tem esperança nessa terra, irmãos, você não vai ter nada, mas do céu desce a provisão de Deus, do céu desce a provisão de Deus, do céu é que desceu o maná de Deus, do céu é que traz a cura de Deus para a sua alma, para a sua vida. Se tem passado, irmãos, Deus quer tirar o passado. Esse homem tinha um passado, e Deus falou, eu vou mudar esse passado, para que a glória de Deus se manifeste. Sabe por que Jesus fez? Cuspiu na terra, e fez lodo, fez ali aquele lodo, passou no olho. A gente nunca viu falar isso na Bíblia, mas eu entendi. Orando eu entendi o que Deus quis fazer. Irmãos, a existência da criação de Deus está no barro. Deus criou o homem do barro. Ele fez aquilo para trazer de volta
uma visão que esse homem nunca tinha tido. Ele quer fazer na sua vida, trazer a existência daquilo que não existe. A existência daquilo que não existe. Ele quer trazer o milagre de Deus. Se você olhar os milagres de Jesus, os paralíticos andavam sem saber andar, irmãos. Os cegos viam, sem ter noção do que estava vendo. As coisas aconteciam, o braço crescia do homem, e era assim que acontecia. O morto ressuscitava. Jesus, sabia que Jesus nunca foi num velório? Ele ressuscitava um morto. Ele nunca foi em velório, não era a praia dele. Um dia ele estava andando na rua, encontrou um moço morto lá, que era filho da viúva lá de Naim, né? Encontrou aquele moço assim, de repente ele parou, falou: esse negócio está errado, peraí, não, o que está acontecendo aqui? Não, meu filho morreu. Não, para tudo, levanta aí, moço. E, se fosse eu não ficava lá, eu saía correndo. Imagina um morto levantar na sua frente, moço, você sai correndo. Ele não participava desse tipo de ação, porque ele demonstrava que a glória dele era para dar vista aos cegos, né? Recuperar a visão, recuperar aqueles que estavam quebrados, destruídos, trazer vida aos mortos. E isso que ele fez na vida inteira dele. E talvez Lázaro foi o maior desafio dele, né? Mas ele conseguiu ressuscitar Lázaro ali só numa oração. Mas, irmãos, chegar nesse nível, hein? Só numa oração ele conseguiu fazer isso, né? Esse é um desafio que nós temos na nossa vida, de entender que Deus quer tratar a sua alma, mas quer tratar coisas que estão há muito tempo ali parado, mas quer trazer visão, para que você tenha visão de que você precisa ser curado, e precisa ser restaurado, e precisa da ação de Deus na sua vida, e não resistir àquilo que Deus quer fazer na sua casa, na sua vida. Se você tem uma dificuldade, experimenta colocar diante de Deus o seu problema, orar, dizer assim: Senhor, traz solução para essa situação. Vai ver caminhos. Se não houver uma solução imediata, Deus vai dar caminhos para você andar nesses caminhos, para você encontrar a solução do problema. Amém? Glória a Deus. Aqui a questão da nossa vida, muitas vezes nós achamos que a nossa caminhada com Deus, ela é uma corrida de 100 metros, não é? Acho que vamos correr uma corrida de 100 metros com Deus, e não é assim. A corrida com Deus, a caminhada com Deus, ela é uma maratona. É uma maratona. Se prepara a maratona o tempo todo, né? Para correr aquela maratona, elas são acho que 40 quilômetros, né? 40 quilômetros, e você corre aquela maratona por muitas horas, e no caminho tem muitas dificuldades para isso. Eu me lembro que existiu um corredor chamado Vanderlei Cordeiro de Lima, não sei se vocês lembram dele, é um brasileiro. Ele estava correndo uma maratona lá em Atenas, e ele estava em primeiro lugar, e ele estava andando, correndo em primeiro lugar, e de repente, ele, quando estava quase chegando, quase pisando ali na linha de chegada, um ex-padre veio lá, correu em direção a ele, abraçou ele, segurou ele, e ele perdeu a chance de ser o vencedor. Entende, irmãos? É isso que o diabo faz com a gente. A maratona que você está correndo, muitas vezes, ele quer interceptar a sua maratona, para te segurar, para você não chegar ao primeiro lugar. Mas sabe o que Deus faz? Deus recompensa o tempo perdido. Deus recompensa o tempo perdido da sua vida. Deus restaura 10 vezes mais, 100 vezes mais. Deus restaura aquilo que você perdeu. Deus não vai deixar você no prejuízo, não vai deixar você desamparado, não vai deixar você com sensação de derrota no seu coração. Se o diabo te agarrou e tentou te impedir, Deus vai fazer você vencer. Ele vai tirar você dessa situação, amém? Vai arrancar você dessa situação que talvez você esteja vivendo. Ok? Que tem gente nessa noite que veio aqui buscar uma resposta de Deus para a sua vida, e Deus está falando com você. Você não vai ficar preso mais nessa situação que você está vivendo. Deus vai tirar você dessa situação que você está vivendo. O que
O que impediu esse homem de chegar em primeiro lugar, mas depois que ele é parado por esse homem, ele chega em terceiro lugar, ganha uma medalha de bronze, e aí depois o comitê dá uma medalha para ele de honra, porque ele seria o vencedor, e o comitê dá a medalha de honra para ele, para que ele fosse reconhecido. E a medalha que ele recebe, ninguém recebeu até hoje. Ninguém recebeu até hoje o reconhecimento de que você é um vencedor. A sua corrida com Deus não é de 100 metros, amém? Diga para o teu irmão, não é de 100 metros não, irmãos. Não é, é maratona. Ela é longa, a estrada é longa, os relacionamentos são longos, o casamento é longo, criação de filhos é longo. Você não perdeu essa guerra ainda, irmãos. Você não perdeu essa batalha. Não perdeu. O propósito do inimigo, irmãos, sabe o que ele vai fazer? É te atrair você para ele. Atrair você para ele. Como que ele faz isso? Ele começa a colocar na sua vida oportunidades para você pecar. E as coisas que ele coloca na sua vida são prazerosas. Ele lança sobre você a luz dele, para que você possa ser enganado por ele. Em 1 Pedro 5, 8 a 9, Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, está em redor, como o leão que ruge, procurando a quem devorar. Resistivos firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo, a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Que o inimigo quer ao seu redor, viver ao seu redor, não que ele vai dominar você, mas ele quer te influenciar com aquilo que ele tem, para te afastar daquilo que é de Deus, afastar você. O propósito do inimigo é te atrair para te enganar. Mateus 6, 22 a 23, diz assim, são os olhos da lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas elas serão. Isso aqui é uma coisa muito importante, irmãos, para a gente aprender nessa noite. Essa luz que ele está falando aqui, essa luz que ele está falando que são trevas, é uma luz que o inimigo emite para atrair você, para você cair nos laços dele. Parece uma luz, mas são trevas. E quando ele consegue tornar alguém cativo a ele, o que ele faz? Grandes trevas serão na vida daquela pessoa. A pessoa não consegue ver o que está acontecendo. Eu tenho o condomínio que eu mudei há pouco tempo, não, há alguns anos, né? Os 2 primeiros anos, a gente teve uma infestação de mosca. Infestação de mosca, irmãos. Quem tentou comer uma comida com mosca voando em volta, irmãos? É difícil, não é? A gente pega um pano, a gente tenta bater nela, ela é rápida, ela desvia, você não consegue pegar, você bate, ela foge, você não consegue matar, e ela se reproduz muito rápido, e aquilo, você começa a fazer uma carne, alguma coisa, começa a vir aquelas moscas todas lá ao seu redor, não é verdade? Então o que eu fiz? Eu falei, eu preciso arrumar uma solução para esse problema, porque eu não aguento ver mosca aqui mais. A gente estava desesperado, aí eu comprei uma lâmpada, sabe, uma lâmpada, aquela branca que mata mosquito, aí pus na cozinha assim, deixei lá, irmãos, e aí, de repente começou, pá, um estouro aqui, pá, outro estouro ali, pá, e as moscas caindo, né, morta, né, eu gostei desse barulho, aí comecei a gostar, e eu ia dormir, largava a lâmpada acesa, eu estava no meu quarto, eu escutava, pá, sabe o que eu falava? Eu falava assim, -1. Quando o diabo te atrai, irmão, para a lâmpada dele, é a mesma coisa. Ele atrai você, e aí quando ele te atrai, e você chega assim, você não pensa que é luz e não é, ele diz, sabe o que ele diz para você? -1. -1. Irmãos, mas a luz de Deus é diferente. A luz de Deus, ela penetra no seu coração, e sabe o que ela faz? Revela quem você é, e o que você precisa mudar.
ela nos incomoda até a gente se arrepender, ela nos incomoda a tal ponto que a gente não consegue parar de pensar naquilo que está errado na nossa história de vida, e nós precisamos mudar o nosso caminho. Essa é a luz de Deus. Se a luz do inimigo é trevas, irmãos, é essa luz aí, de matar mosca. Amém? Glória a Deus. O terceiro ponto dessa palavra seria: nossa alma precisa de alimento. Nossa alma precisa de alimento. O alimento da nossa alma que nós precisamos. Que forma vocês têm se alimentado? Às vezes você levanta de manhã e a primeira coisa que você faz é ir para o telefone. Muita gente faz isso, né? Ir para o Instagram, ir para as notícias, e aquela sua manhã começa com uma agitação de coisas ruins, de notícias ruins, de coisas que não são boas, e você fica observando aquilo, e aquilo vai entrando na sua cabeça, você passa o dia pensando nos problemas. Mas quando você começa o dia meditando na palavra, quando você começa seu dia buscando aquilo que é melhor, buscando a presença de Deus, o que acontece é que você começa um dia abençoado, você começa um dia com uma outra mentalidade, uma outra visão da vida que você vai começar aquele dia, porque ela quer alimentar a sua alma. Nossa alma precisa ser alimentada. E o que a gente tem alimentado a nossa alma? O que a gente tem alimentado a nossa alma? Com o que a gente tem alimentado? Quais são as coisas que nós temos vivido? Quais são as coisas que você tem vivido que tem alimentado a sua alma? Às vezes a pessoa não consegue ter paz porque não consegue perdoar, não consegue ter paz porque não consegue parar de pensar nas dificuldades, porque invade a nossa alma e começa a alimentar o nosso coração com essas coisas. O inimigo quer alimentar você com coisas erradas, mas Deus quer alimentar a sua alma com a palavra dele. Ele quer alimentar você com a esperança na sua vida, na sua história de vida. Deus quer trabalhar na sua história de vida, e Ele quer que você comece um dia abençoado. Amém? Glória a Deus. Ser um dia abençoado na sua vida. Nós precisamos nos arrepender muitas vezes, para que a gente possa se achegar a Deus com o coração quebrantado. Muitas vezes nós não queremos nos arrepender, nós queremos estar sempre ali mais acomodados, mas não queremos ter esse confronto com Deus para arrependimento, para buscar a presença do Senhor em arrependimento, em aquebrantamento, dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu poder na minha vida, preciso do teu poder na minha vida, na minha casa. E Deus vai começar a transformar a sua vida, Deus vai começar a transformar a sua história. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Queria chamar o pessoal do louvor, estou terminando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode cantar? Pode cantar essa. Amém. Queria cantar uma canção com vocês, bem antiga. Quem tem menos de 40 anos aqui se lembra dela. O irmão chegou perto de mim hoje e falou assim: pastor, eu nunca conhecia essa música, se não fosse pelo Senhor. Falei. A música fala de arrependimento, fala de conserto. Eu não sei quais são as coisas que Deus precisa trazer visão na sua vida, para que você veja diferente, para que você tenha uma visão da sua volta diferente do que você tem visto até agora. Queria que você cantasse comigo, você aprender rapidinho, não comigo, com eles, né? Misericórdia. Pode cantar. Amém. Medite nessa letra, o que Deus está falando com você. Pense na sua vida.
naquilo que você pode fazer, refazer na sua história, recriar a sua história, trazer de volta a sua esperança, trazer de volta os seus sonhos. Amém? Quero voltar ao início de tudo. Amém. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quem quer voltar para o Senhor? Amém? Aleluia. Vamos voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Vamos voltar, Senhor. Aleluia. Queria que você ficasse de pé agora. Vamos estar cantando mais uma vez. Voltar ao início. Aquele que quer cura, aquele que quer receber do Senhor uma cura, quer estabelecer a sua vida. Aleluia. Quero rever meus Amém. conceitos. Os pastores estão aqui na frente agora. Eu quero. Vocês podem vir. Aquele que quer receber uma oração de cura. Esse é um tempo de cura, irmãos. Amém? Aproveite a oportunidade para Deus trabalhar em você, trazer cura na sua vida, na sua história. Amém? Nós vamos estar orando e declarando a cura, declarando a cura na sua vida. Amém? Amém? Aquele que está enfermo, aquele que está doente, Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. vamos estar orando. Quebra os corações, Senhor. Quebra as vidas. Amém. Traz, Senhor, cura sobre as vidas, Senhor. Ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Coloque sua casa diante de Deus. Se você tem dificuldades na sua casa, vem à frente. Coloque diante de Deus agora. Deus vai estar te ouvindo, vai estar trabalhando a seu favor. O reino espiritual está trabalhando a seu favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra, Deus, todo jugo, Deus, toda resistência, Senhor, tudo aquilo que não é teu, Senhor. Traz, Senhor, o tempo de cura na igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode cantar a segunda. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ainda há oportunidade, irmãos. Se você está aqui, venha sem medo. Venha receber uma oração. Não passe essa semana sozinho. Não passe sua luta sozinho. Não fique sozinho nessa luta. Deus está com você. E vamos orar, interceder pela sua vida, pela sua vitória. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos quebrar o jugo, quebrar as amarras, a cegueira espiritual. Aleluia, Senhor. Restaura a visão de cada um, Senhor. Restaura a visão, Senhor, do teu povo. Restaura a visão, Senhor, na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. Restaura, Deus. Restaura, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançar
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Matar os teus sonhos, Em nome de Jesus. Cura a tua casa. o teu Cura famílias. Cura, Senhor, passados. Cura cicatrizes. Cura o medo, Senhor. Tira o medo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Tira a insegurança, Senhor. Tira a dúvida, Deus. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, Não desista. pare de lutar. Não Não perca a oportunidade, irmão. Venha diante do altar. os olhos e ver. Deus está restaurando. Seja uma semana diferente. Seja uma semana abençoada. Cheio de vitória. Aleluia. Quebra Deus o jugo. Quebra o jugo. Suas mãos para o alto agora. Diga: Senhor, esteja comigo nessa semana, Senhor. Amém. Clame a Deus agora. Diga: Senhor, me acompanhe essa semana, Senhor. Que seja uma semana de vitória, uma semana de paz, Senhor. Uma semana livra, Senhor, de todo mal, livra de todo acidente. Livra, Senhor, a minha casa, livra a minha família. Oh, Senhor, traz paz sobre a minha casa, traz paz sobre a minha vida. Prospera a minha vida essa semana, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a sua semana. Vá em paz. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Em nome de Jesus. Amém.